Saudações, muito boa noite e seja bem-vindo ao FTV Debate, hoje quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025. Caro telespectador, permita-nos entrar à sua tela sem pedir licença para lhe proporcionar o melhor do debate a nível nacional. E para tal eu passo já a saudar a si e aos nossos painelistas aqui no programa. Começo mesmo do meu lado esquerdo. Muito boa noite, professor Pangaia, seja bem-vindo ao FTV Debate. Boa noite para si. Boa noite, colegas do painel, boa noite, telespectadores. Vamos por cerca de 2 horas para podermos partilhar a conjuntura doméstica moçambicana. Exato, algum ponto prévio para o programa de hoje? Sim, temos um cenário do atual ministro do Interior, há cerca de um ano, foram apreendidas armas no aeroporto de Mavalane e que, depois da pesquisa, foram apreendidas pela autoridade, os agentes da autoridade tributária. E quando essas armas foram apreendidas, as pessoas que declararam haviam dito que aquelas armas eram para caça, mas na pesquisa que foi feita foi visto que, na de conta, não se tratava mesmo de armas para caça. E essas armas foram importadas para uma empresa de segurança privada, cujo dono é o atual ministro do Interior. Então, esse processo foi encaminhado ao Ministério do Interior para o respectivo segmento e pesquisa e investigação. Agora, questiona-se até que medida vamos ter a imparcialidade deste caso, tendo em conta que as armas apreendidas são do Ministro do Interior e este caso está dentro do próprio Ministério. Nossa sugestão seria, efetivamente, sendo uma situação dessa, para permitir uma investigação concisa, o Ministro do Interior deveria se demitir para garantir que o processo seja devidamente investigado sem a intervenção dele. Porque, tendo em conta ele, ministro do Pelouro, e proceder à investigação desse processo, cujo dono dessas armas é o próprio ministro, que é dono da empresa de segurança, julgo que não vai haver uma investigação concisa. Temos também um caso em que a TV Sucesso cobriu a apreensão de filtros de viatura, portanto, contrafeitos, de um cidadão chinês, e que esse cidadão diz ter sido já preso em setembro do ano passado e posteriormente solto em dezembro. No entanto, ele voltou à mesma atividade de poder vender filtros de viaturas contrafeitos e foi novamente apreendido no presente mês de fevereiro, foi ainda na semana passada. Mas, surpreendentemente, ele, depois de ter sido apreendido e entregue à 9ª Esquadra, logo a seguir ele foi solto, segundo indicações de que foi por recomendação superior. Então, é importante que o comandante-geral da PRM ele venha se esclarecer a razão da soltura desse cidadão que se dedica a poder fabricar filtros contrafeitos e que estão a prejudicar imensamente as viaturas dos cidadãos. Então, o que aconteceu para que esse cidadão ele fosse solto? Será que os filtros que ele fabrica não são efetivamente contrafeitos, mas os donos, os fabricantes desses filtros, portanto, são daquele tipo good, eles dizem que aqueles filtros são contrafeitos, não são reais e estão a danificar muitas viaturas nesse processo. Então, era importante que o comandante-geral da PRM venha se esclarecer sobre esse assunto e apurar responsabilidades desse indivíduo que, de alguma forma, deve ter prejudicado a muitas viaturas de vários concidadãos. Como último ponto prévio, o despedimento de massa por parte dos municípios. Primeiro, nós abordamos aqui os agentes do Estado no município de Nampula. 1.300 foram, portanto, despedidos.
A causa que se reportou ali foi de porque esses foram admitidos na altura em que o município estava nas mãos da Renamo e hoje nas mãos da Frelimo. Então, tudo indica, segundo o relato, de que esses foram despedidos por serem considerados como membros da Renamo. Portanto, temos 1.300 agentes do Estado de Nampula que estão numa situação dessa de despedimento. E agora, recentemente, na semana passada, vimos também 300 agentes do Estado também despedidos no município da cidade de Tete, sem que tivesse seguido passos subsequentes. Essa situação, eu não sei o que está acontecendo com o governo. Numa altura em que está-se a gerir vários conflitos, numa altura em que está-se a reclamar custo de vida, procede-se esses despedimentos em massa nos municípios cujos edis são do Partido Frelimo que está no poder. O que está a acontecer aqui? Será que estão mesmo interessados em pacificar este país? Estamos a falar de 1.300 agentes do Estado de Nampula, no município de Nampula, 200 agentes de Estado no município da cidade de Tete. Todos esses edis estão sendo governados pelo partido no poder. E a fazer esses despedimentos numa altura em que estamos a gerir situações difíceis. Alguma coisa que não está bem aqui, que o Partido Frelimo deve poder perceber. O que, afinal de contas, ou está-se a favor dessas situações que estamos a passar, de algumas pessoas devem estar a favor nisso, estão a atiçar fogo para que as manifestações prossigam, e eu acho que essas medidas são medidas impopulares de poder despedir tanta gente assim do seu emprego numa altura em que se reclama uma carestia de vida. Muito obrigado. Exato, muito obrigado, professor Pangaia. E também vou, para este momento, saudar o deputado Muxanga. Muito boa noite e seja bem-vindo ao IFTV Debate. Boa noite, muito obrigado, colega e irmão. Boa noite, doutor Pangaia. Boa noite, doutor Mulungu. Boa noite, doutor. Aos telespectadores, aos internautas, ao povo moçambicano e todos aqueles que nos assistem. Doutor Muxanga, podemos avançar para o ponto prévio? Muito obrigado. Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado, apresentar sentimentos de pesar às famílias que choram pela partida dos seus entes queridos e rogar a Deus para que acolha as almas daqueles que merecem para o paraíso. A minha primeira questão prévia é saudar o comunicado da CTA, datado 19 de fevereiro de 2025, que anuncia o cancelamento da sessão extraordinária, de modo a dar primazia à sessão da Assembleia Geral Eleitoral, que pelos estatutos, no seu artigo 19º, número 5, diz: as eleições efetuar-se-ão até 31 de março do primeiro ano civil do respectivo mandato. Então, este é o primeiro ano civil do mandato, tendo em conta que os atuais órgãos da CTA, o seu mandato terminou em meados de dezembro passado. Portanto, estamos muito entusiasmados e porque o artigo 29º do mesmo estatuto também impõe que a convocatória para qualquer reunião da Assembleia Geral será feita pelo presidente da mesa da Assembleia Geral por escrito, por meio de correio eletrônico, anúncio no jornal de maior circulação no país ou aviso postal expedido com pelo menos 30 dias de antecedência, ressalve-se, 30 dias de antecedência, com indicação da data e local da reunião, bem como da respectiva ordem do dia. Esperamos que o Jornal Notícia da sexta-feira, quando muito do sábado, anuncie a convocação da Assembleia Geral Eletiva da CTA. Pensamos só desta maneira é que teremos condições de conciliar os associados com os seus dirigentes. Esperamos que não haja aqui manobra de uma mão que lava a outra para poderem se perpetuar no poder, porque isso vai descredibilizar a CTA e vai pôr em causa todos os compromissos que tem com o governo
com a comunidade internacional e outros parceiros, para além dos próprios membros da CTA, membros das associações, neste caso. A segunda questão que eu tenho, recebi uma denúncia sobre o Parque de Poetas na cidade da Matola. Aquele projeto alguém pensou e foi fazer pesquisa na Alemanha e trouxe dados. E quando chegou o momento da implementação do projeto, foi totalmente ignorado. O que ele está a ver é que tudo que ele apresentou ao município como projeto dele é o que foi implementado lá. Falta apenas um pequeno jardim zoológico que deve estar ali para as crianças poderem ter contato com pequenos animais. Eu queria apelar ao município da Matola para dar primazia a este senhor, para reclamar o seu direito de autor do projeto, que está a ser violado por pessoas mal intencionadas que gostam de viver do esforço e sacrifício dos outros. A terminar, queria chamar a atenção à Souza Clene Sociedade Unipessoal Limitada, com sede na cidade de Maputo, para cumprir o compromisso com os seus colaboradores. Aqueles colaboradores que obrigaram o gerente da sociedade a ir à expensão de trabalho, onde assumiu o compromisso de que ia pagar o dinheiro que andou a trabalhar do aumento salarial desde abril do ano passado até novembro do ano passado. As famílias estão a reclamar esse dinheiro, está a dar falta. Algumas pessoas não conseguiram fazer matrícula nem comprar fardamento para os seus filhos e contam com esse dinheiro. Portanto, senhores da Souza Clenis, paguem dinheiro às pessoas que precisam. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Muxanga. Passo também desta a saudar, Dr. Mulungo. Muito boa noite. Seja bem-vindo ao FTV Debate. Boa noite, Chisupa. Boa noite ao deputado Muxanga, ao Dr. Pangaia e ao Dr. Mau. A saudação também se estende para quem nos acompanha a partir de casa. Estamos cá mais uma vez para discutir em torno daquilo que são os fenómenos políticos, económicos e sociais a nível nacional. Exato. Poderia avançar o ponto prévio se tiver. Bem, por acaso hoje não trago nenhum ponto prévio. Obrigado, muito obrigado, Dr. Mulungo. Dr. Mau, boa noite e seja bem-vindo ao FTV Debate. Boa noite, Chisupa. Boa noite aos colegas de painel e aos telespectadores que nos assistem. O meu ponto prévio de hoje tem a ver com uma reflexão um pouco mais profunda sobre o papel dos municípios na pacificação de Moçambique de hoje. O presidente do município da Matola nos tem ensinado que o contacto com o seu eleitorado é importante, de modo a perceber, através da auscultação dos problemas dos seus concidadãos, daquelas pessoas que vivem naquele espaço territorial, de modo a entender quais são os problemas efetivos no bairro, na zona, em cada local em que de facto existem esses problemas. E este contacto com as pessoas, mais do que servir para a auscultação, este contacto faz com que as pessoas de facto sintam que o município esteja próximo e com interesse para resolver os problemas dos munícipes da Matola. Mas há um ponto que deve servir como espelho para todos os demais municípios e até as vilas ou as pequenas entidades administrativas de Moçambique, que também podem seguir o exemplo ou por parte das suas lideranças, tanto quanto o presidente do município da Matola está a fazer neste momento, que é de descer a base, conversar com a base, encontrar os problemas e, de forma conjunta, se possível, encontrar possíveis soluções para que a breve trecho, se calhar no curto, médio e longo prazo, esses problemas sejam resolvidos. Mas, mais uma vez, vou repetir, o encontro com as bases é fundamental para poder minorar aquilo que são os problemas em que Moçambique vive hoje num contexto de crise pós-eleitoral. É mais ou menos este o meu ponto. Obrigado, Dr. Mauro Silva, também caro telespectador. E assim que acabou de conectar-se através das plataformas digitais e dos canais convencionais,
Dizer que na TMT nós estamos na posição 17 e YouTube FTV Live. Os nossos programas e também os nossos debates encontram-se nesta plataforma. E também gostaria de aproveitar este espaço para repudiar alguma ação dos munícipes, melhor, dos agentes econômicos na Baixa da cidade de Maputo, em que tem impedido de forma veemente os jornalistas de fazer o seu trabalho. Se há assuntos políticos por se resolver, nós, como jornalistas, simplesmente fazemos o nosso trabalho, que é recolher informações e trazer a opinião pública. E, aliás, essas informações devem ser mesmo endereçadas até a si, agente econômico. Eu não entendo por que razão impede os jornalistas de fazer o trabalho como se estivessem ao serviço de algumas instituições. Nós fazemos nosso trabalho com transparência, simplesmente um microfone e uma câmera. Não queremos denunciar ou impedir atividades dos agentes econômicos, mas sim exercer aquilo que é a nossa atividade profissional, que é de comunicar, trazer informação à opinião pública. Para já vamos ao nosso debate. Para hoje nós contamos com 3 temas, ou melhor, pontos para discutir esta mesa de debate. Primeiro, vamos falar um pouco do discurso do Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, que esteve em Cabo Delgado, e o discurso polêmico que tem se viralizado nos últimos dias para a opinião pública, e também a questão da manifestação, melhor, do apoio anunciado pelo governo ao setor privado, ao CTA. Este apoio vamos falar um pouco, e por fim, se nos sobrar tempo, vamos falar um pouco das manifestações, suas motivações e propostas de soluções. Aliás, vamos falar também da questão dos agentes, 2 agentes do Cernic que foram enterrados vivos. E para quebrar o gelo, eu vou mesmo começar com o Dr. Pangaia. Dr. Pangaia, começo mesmo contigo a questão da visita do Presidente da República a Cabo Delgado, onde esteve aí a dar um comício e há um discurso sobre a questão do derramamento de sangue que virou deu muito de falar na opinião pública. Qual é a análise do Dr. Pangaia que faz em relação a este discurso do Presidente da República, até porque Daniel Chapo veio considera uma entrevista e diz que este discurso foi manipulado. Qual é a análise que faz? Sim, muito obrigado, Chisupa. De fato, é um assunto que está a viralizar a sociedade. A interpretação é aquilo que tens dito, de que aquilo que nós estamos a dizer é nossa responsabilidade e aquilo que cada um interpreta é o problema dele. E estamos perante este cenário em que o Daniel Francisco Chapo ele fez aquele discurso, mas ele veio a dizer que ele não queria dizer isso, não é? Tudo indica que, segundo o presidente, diz que o discurso foi manipulado. Olha, é assim, nós nesse debate aqui, em algum momento havíamos aconselhado ao Daniel Francisco Chapo para evitar pronunciamentos neste momento diante da população que, de certa forma, ela está ferida em face das manifestações que ocorreram. Muitos deles perderam seus entes queridos, outros estão feridos, milhares estão detidos nas cadeias e que até agora, ainda só para poder, hoje, talvez entre aspas aqui, temos muitos jovens, mais ou menos cerca de 3.000 jovens detidos nas cadeias. Era importante que o Ministério da Justiça, assim como o Ministério do Interior, venha explicar à sociedade sobre o ponto de situação desses concidadãos, mais de 3.000, maioritariamente jovens, que estão detidos, se esses jovens já foram julgados, foram condenados, que crime foram imputados. Era importante que as autoridades viessem muito rapidamente poder vir esclarecer isso. Uma das coisas que fazem com que as pessoas procurem sempre interpretar de forma diferente ou mesmo igual os pronunciamentos das lideranças tem a ver com aquilo que a população está a passar. Já ninguém está a acreditar nas instituições. Então, qualquer pronunciamento é suscetível de interpretação, de entendimento de cada um dos cidadãos.
Então, é nesse contexto em que Daniel Francisco Chapo deveria, neste momento, evitar pronunciamentos e deixar que o seu elenco governamental, cada setor, responda pelos seus atos. E ele, como o último magistrado, seja o último a vir intervir. Só assim é que provavelmente pode tentar salvar a pele dele. Caso contrário, qualquer palavra que ele pronunciar vai ser milimetricamente interpretado da maneira de cada um e a sabor de cada um. E efetivamente o discurso caiu mal pelo fato dele ter falado do derramamento de sangue. Então, esse derramamento de sangue pode ser enquadrado nas matanças que ocorreram na sociedade moçambicana. Já vimos tal derramamento de sangue, mais ou menos cerca de 500 pessoas foram baleadas e o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, Felipe Jacinto Nunes, está aí impune, nunca foi chamado para poder para responder pelos seus atos, porque ele que mandou matar essas pessoas. Temos essas pessoas de cerca de 3.000 jovens, maioritariamente, que estão detidos nas cadeias, que até hoje ainda não se sabe se esses jovens foram julgados, que crimes foram imputados. Então são esse tipo de situações que fazem com que cada pronunciamento do presidente Daniel Francisco Chapo possam ser interpretados a sabor de cada um e provavelmente de uma forma pejorativa, porque as pessoas nem querem ouvir sequer a palavra saída da boca dele, pelo fato de estar neste momento na vingança dessas situações. Então é importante neste momento para o Daniel Francisco Chapo pura simplesmente comandar o seu governo a realizar aquilo que vai trazer valor acrescentado para a sociedade, por forma a poder minimizar o efeito das incongruências do governo passado. Caso contrário, continuaremos com esse cenário e descredibilidade vai cada vez mais agudizar junto do Daniel Francisco Chapo e o seu próprio governo. Exato, muito obrigado, professor Pangaia. Deputado Mushanga, eu lhe faço a mesma questão sobre o discurso do Daniel Chapo. Muito obrigado. Bom, eu já tive a oportunidade de comentar este discurso do Daniel Chapo, que está a se preocupar em se desdizer, mas a questão que se levanta é: será que as TVs que ele agradece sabem que nós vimos o que disseram? Eu vi aquela notícia na TVM, nos mesmos moldes em que está nas redes sociais. Vi aquela notícia na RTP África e na RTP Internacional, nos mesmos moldes em que está nas redes sociais. Portanto, eu não encontro nenhum espaço de manipulação. O que ele devia aceitar é que ele perdeu-se. É normal perder-se. Qualquer pessoa que fala é sujeito a enganar. Depois os Zulus têm uma máxima que diz: o que a boca estraga é a boca que corrige. Então ele tem que saber corrigir-se com humildade e não manter ou montar aqui manobras dilatórias. No primeiro momento ele tentou mandar o ministro da administração estatal dele, o porta-voz, que de porta-voz não tem nada, e eu acho que é oportuno que o presidente encontre um ministro para a administração estatal, para cuidar dos assuntos da administração estatal, que não são poucos, nomeadamente a questão da progressão e promoção nas carreiras, a questão da separação, segundo o que a Constituição prevê, dos pelouros que devem ser assumidos pelo Conselho de Governação Provincial, neste caso o governador, e o que tem que ser assumido pelo secretário de Estado, segundo a letra e o espírito da Constituição da República, conforme ele prometeu que ia seguir a Constituição na letra e no seu espírito. O Chapo comete outro erro quando ele tenta falar de desestabilização. Diz que quando
a guerra de estabilização começou, nós achamos. Afinal, em que ano nasceu o Chapo? Porque, a ser verdade o que se disse dele, então ele é muito mais velho. Se ele ouviu, participou nas questões da guerra de estabilização para ter opinião, porque a tal guerra de estabilização de que ele está a falar começou em 1977. Quantos anos tinha ele? Será verdade que ele nasceu depois da independência? Para ele ter que entender coisas que aconteceram em 1977? Quantos anos tinha ele em 1977? Eu nasci em 1967, 8 anos antes da independência nacional. Mas tinha muitas dificuldades de entender algumas coisas. Em 77 eu estava na 3ª classe. Depois de ter passado da pré, primeira, segunda, terceira, estava na 4ª classe em 77. Quando a guerra, que ele chama de guerra de estabilização, começou. Mas tinha algumas dificuldades. Então, ele precisa de nos contar algumas coisas aqui. Porque eu não creio que o Chapo seja mais inteligente que Cristo. Porque o próprio Cristo só começou a ter obras registradas e reconhecidas depois dos 12, 10 anos e depois dos 30. Eu espero, sinceramente, que... Porque esta maneira de falar do presidente Chapo até pode criar situações de, em algum momento, as pessoas faltarem respeito à mulher que lhe criou no ventre ou ao pai que lhe concebeu. Ele não pode continuar a faltar à verdade. Ele continuar a manipular. Porque este assunto está a se assemelhar àquilo que aconteceu na Zambésia. Recordam que eu fui à Zambésia investigar a questão do traficante de droga. Quando nós chegamos lá, apanhamos uma maratona igual. O homem da Cernic dizia que não foi ele que disse. Manipularam as palavras dele. Nos mesmos moldes que o Chapo estava a falar. Então nós perguntamos, quantas rádios, quantas televisões, quantos jornais estavam na conferência de imprensa? Disseram que estava lá a Rádio Moçambique. Mandamos chamar o material da Rádio Moçambique. Só que o material da Rádio Moçambique já tinha ar. Não conseguimos ouvir absolutamente nada. Reprovamos aquela matéria. Mandamos chamar... Normalmente, eu fui porta-voz. Tudo o que eu falava, eu gravava. É obrigação de todo porta-voz gravar aquilo que ele fala, para ver se está em consonância com o que disse ou não. Porque errar é humano. Uma vez estávamos a discutir aqui o preço da estrada. Alguém manda mensagem e diz que não, vocês estavam a falar de 1 milhão de meticais. Não, a estrada não custa 1 milhão de meticais, custa 1 milhão de dólares. E nós podemos ter cometido esse erro. Então eu tive que voltar para a matéria e efetivamente cheguei à conclusão de que efetivamente a estrada custa 1 milhão de dólares, não 1 milhão de meticais. Mas quando nós falamos de 1 milhão de meticais, estávamos a tentar estar próximos daquela história de governança que tem que pagar 11 mil meticais do quilômetro de estrada que ele mandou. 11 milhões. Não são 11 milhões. Era 11 mil meticais por cada quilômetro. Sim. Então, dissemos, essa estrada que custa isso, vem de onde? Porque a estrada está acima de 1 milhão, que não é de meticais, é 1 milhão de dólares. Significa 63 milhões de meticais corresponde a um quilômetro de estrada. Agora, também recordo-me que esta coisa de ir para frente, ir para trás, é próprio da Frelimo. O Caifadine Manasse, atual ministro da Juventude e Desporto, foi em 2023 corrido do Comitê Provincial da Frelimo na Zambésia, alegando-se que tinha sido ele fonte de informação desta questão de tráfico de drogas na Zambésia. Os seus colegas, 24 colegas ou 23, mais o antigo primeiro secretário da Zambésia, juntaram-se contra Caifadine Manasse. Caifadine meteu um processo na Procuradoria. Hoje, o Caifadine foi chamado para a Zambésia
para ser perdoado e ser reintegrado. E ele ser aconselhado a retirar o processo que deverá ser julgado nos próximos dias. Os deputados da Frelimo estão disponíveis a pagarem custas judiciais e se reconciliam com o camarada Caifadine Manasse e lhe deram grande abraço. Quer dizer, que brincadeira é esta mesmo? Nós estamos a ver que a Frelimo não está preparada para nada. Alguém foi penalizado por um órgão próprio. Ele está a lutar pela justiça porque foi acusado de estar a mentir. Quando ele recorre, é aliciado por posto de ministro para depois ter que perdoar os camaradas. Será que Caifadine vai ficar naquele ministério mesmo? Ou é manipulação? Depois dele perdoar os camaradas, pode vir a ser demitido ou exonerado. Caifadine, tenha cuidado com Chapo e seus camaradas. O próprio Chapo compara quem rouba maçaroca com quem rouba arma. Esta é a pior infelicidade do discurso dele. Quem rouba maçaroca tem fome, mas maçaroca não tem guarda. E maçaroca não está num sítio vedado com muro e com teto fechado. As armas ficam num edifício com grade, num armário, com pessoas armadas para guarnecer que as armas não sejam assaltadas. Portanto, esse discurso também de que os manifestantes andaram a roubar armas, se o presidente está a manchar, não há nenhum manifestante que roubou arma. Os manifestantes podem ter arrancado armas nas mãos da polícia. Ou a polícia pode ter deitado a arma no chão e eles apanharam. Ou a própria polícia entregou, porque pode estar a colaborar. Portanto, tem de ter muito cuidado com os termos. O significado das palavras. Não se pode comparar questão de armas com maçaroca. Maçaroca compara-se com mandioca. Então as armas é tipo dinheiro. A coisa que fica no local mais seguro neste país é o dinheiro e são as armas. Portanto, se os seus homens andam a dar armas às pessoas e depois vêm te dizer que foram roubados, tipo maçaroca, então estão a te enganar porque as machambas não produzem armas na República de Moçambique. Exato, muito obrigado, deputado Mchanga. Eu vou mesmo para o Dr. Mulungu. A mesma questão, a mesma análise. Bem, mesma questão, mesma análise é difícil, mas... É aquilo que se diz, faço as palavras do meu colega as minhas. Mas, no entanto, estamos aqui a falar sobre a questão do discurso de Daniel Chapo. Vemos aqui o posicionamento dos dois painelistas e queremos ouvir a opinião do Dr. Mulungu em sua análise, como que olha para isto, quais possíveis soluções ou melhor saídas que o Presidente da República pode ter perante este discurso que ficou manchado na opinião pública, sobretudo aquilo que estava aqui a comentar o Dr. Mchanga sobre os pontos que lá foram tocados, a informação veiculada por diversos órgãos e o Presidente vem a pronunciar-se nos moldes em que se pronunciou. Como que o Dr. Mulungu se posiciona perante a isto e qual é a possível saída do Presidente da República? Bem, eu acho que o Presidente ele teve uma oportunidade. A oportunidade é a reunião que ele manteve com o setor privado. E ali ele tentou justificar que houve essa manipulação. Esta tentativa, do jeito que ele coloca as palavras, também pode ser interpretado como arrogância. Então, devia ter tido também cuidado no âmbito também de tentar se justificar, porque não precisava justificar-se como tal. O Presidente tinha que se redimir, pedir desculpas a toda a nação moçambicana pelas palavras que ele proferiu naquele momento e justificar que, se calhar, foi num ato em que as palavras foram mal compreendidas, mas ele pede imensas desculpas. Mas essa parte das desculpas é uma prática que aqui em Moçambique nós, infelizmente, desconhecemos. E isso é lamentável, mas também é preciso perceber que o Presidente estava num processo de construção social. Esse processo de construção social, geralmente, ele requer muita capacidade organizacional em termos discursivos, ou seja,
tem que haver uma metodologia própria, tem que haver uma estrutura em todas as coisas que o presidente vai falar em todos os comícios. E não tendo essa capacidade ou essas qualidades, é preciso que o presidente seja aquela figura que fala menos e trabalha mais. Porque isso também pode se traduzir em algum tipo de discurso. Agora, se quer ser interventivo, num ambiente cujo o maior opositor que o presidente tem é alguém que tem capacidade de capitalizar qualquer tipo de fenômeno social, fica complicado. É por isso que nós vimos em jeito de resposta o que Venâncio Mondlane falou em Vilanculos, quando foi convidado para a comemoração da elevação de Vilanculos à qualidade de cidade. Então, tem que avaliar isso. A equipe do Presidente da República não pode deixar a ele incorrer a esse tipo de situação para depois ele mesmo ter que voltar a justificar que não, aquilo foi uma má interpretação, houve uma manipulação. As palavras, elas ditas como elas foram ditas, elas demonstram que o Presidente da República tem uma pretensão em violar os direitos fundamentais dos moçambicanos. Por quê? Porque a manifestação é um direito do moçambicano, está lá plasmado na Constituição da República. Mesmo tendo aquele rol de leis que tentam, de facto, padronizar as manifestações, a submissão de um documento para que haja uma autorização, mesmo tendo isso, ela, numa primeira fase da manifestação, é um direito. E sendo ela um direito, quando se diz que vamos chorar sangue dos manifestantes, por aí nós começamos a compreender que há esta pretensão. É uma pretensão, não é algo existencial. E depois temos aqui uma demonstração no meio desse discurso também de divisionismo. Ou seja, parece que dentro de Moçambique nós temos classes. Temos a classe dos manifestantes pacíficos, temos a classe dos manifestantes violentos, depois temos a classe populacional, ou seja, aqueles que não se identificam nem com os violentos, nem com os pacíficos. Então, o discurso do presidente também traz, entre linhas, esse tipo de questão, o divisionismo. Eu acho que o Presidente da República é uma figura imparcial. Sendo uma figura imparcial, o seu discurso deve demonstrar unificação. Demonstrando unificação significa que ele não separa o manifestante violento, o manifestante pacífico e aquele que não é manifestante. Por quê? Havendo esse manifestante violento, há uma necessidade do governo tomar medidas para que este não possa ser mais violento e possa, se calhar, fazer a sua manifestação, mas de forma pacífica. Então, é preciso que a compreensão das palavras ela seja muito bem avaliada antes de serem proferidas. É por isso que nós vimos várias manchetes que o presidente Nunes conseguia angariar a cada sua aparição em público, porque esses improvisos que ele tentava, de facto, sempre desaguavam em uma palavra maldita, em uma palavra mal empregue ou num contexto inapropriado. Então, parece que o presidente Chapo está a entrar nesta onda, só que entrou nesta onda, mas num setor muito sensível, porque este setor da questão de derramar sangue, isso demonstra que há uma pretensão sanguinária. Então, não pode o Presidente da República incorrer a isto. E para sair disto, tem que, a partir da Presidência da República, pedir desculpas à nação pelo ato. Isto, sim, numa primeira fase, vai abrir um espaço para que a população compreenda que, de facto, é o presidente de todos nós. Mas, desculpa, acho que o presidente podia até aproveitar esta ocasião de pedido de desculpa para também anunciar quantos detidos. Porque nós estamos a encontrar aqui uma divisão. Há um grupo que fala de mais de 300 pessoas. Já ouvi uma agência internacional a falar de mais de 500 pessoas. O governo reconhece 80 pessoas. Mas eu recordo-me que o Bernardino Rafael
última conferência de imprensa dele como comandante-geral da polícia falava de 80 pessoas. Depois do Bernardino Rafael sair, foram mortas muitas pessoas pela polícia. E uma das pessoas que morreu é o técnico do laboratório em Murrombém. Aquele senhor que morreu em Murrombém não tinha nada a ver com a manifestação. Estava a caminho de serviço para cuidar do povo moçambicano. Então, está a ficar cada vez mais claro que a polícia mata mais do que os manifestantes. E ele, na qualidade de comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, tem que nos dizer que medidas estão a ser tomadas para obrigar que a polícia abandone as práticas assassinas. Nós não havemos de dar mão ou beijos ao Chapo quando o Chapo está envolvido com um grupo de criminosos. Ou espera primeiro que Ruanda caia. Porque ao ir a Cabo Delgado anunciar que aqui em Cabo Delgado não havemos de aceitar isso. Quer dizer o quê? Quer dizer que Cabo Delgado está separado de Moçambique? Por que Cabo Delgado tem que ter um tratamento especial onde não se pode aceitar manifestação? O outro território nacional aceita-se? Por que Cabo Delgado? Porque no Cabo Delgado eles têm milicianos, as chamadas forças locais. Porque em Cabo Delgado tem ruandeses, que estão fora do controle dos moçambicanos. São interpretações que algumas, se calhar, não são necessárias. Mas o fato dele não conseguir se concentrar, assumir o posto que ele ocupa, com a dimensão que merece, acaba nos levando a isto. Por isso, mais do que encomendar que o porta-voz vá desmentir em nome dele, porque quando ele estava a fazer comício não era o porta-voz que estava a falar, mais do que ele tentar se desdizer, mentindo, dizer que a informação foi manipulada, porque está claro que a informação não foi manipulada. Ele emocionou-se e cometeu um erro. Que é normal, o Trump também cometeu erro de tentar negociar a questão da Ucrânia sem europeus e sem Ucrânia. E a Ucrânia lhe mandou passear a Europa. E ele agora percebeu-se que já tem inimigo que é Canadá, tem inimigo que é México, tem inimigo que é Cuba, do outro lado. Agora está a tentar se reconciliar com europeus. Então ele foi pegar a vara curta e fraca e foi tocar uma coisa que é muito grande, que é o mundo. Por isso o presidente precisa ter muito cuidado. Na minha aldeia, ensinaram uma coisa. Crianças não podem experimentar matar cobra, porque podem provocar cobra-mamba. E cobra-mamba tem uma característica. Se você bate e falha, vai te perseguir. Obrigado. Muito obrigado, deputado Mushanga. Doutor Mauro de Silva, vou consigo. A proposta de solução numa situação dessas em que imaginemos que evidentemente não houve nenhuma manipulação da informação e simplesmente a informação foi interpretada como ela foi interpretada. O que o Presidente da República deveria fazer para que o povo moçambicano, para além da contribuição que os caros painelistas deixaram ficar aqui, em específico? Bom, obrigado. Eu creio que depois vou pedir o meu tempo que foi roubado. Né? Exato. Obrigado. É o seguinte, eu acompanhei o discurso. Esse discurso tem um contexto. O contexto tem a ver com manifestações violentas. O contexto tem a ver com terrorismo. O contexto tem a ver com naparamas que estão a dizimar vidas na Zambésia e em Nampula. E também há um contexto da apresentação do presidente Chapo em Cabo Delgado, do seu elenco governativo. O presidente, quando começou a sua elocução, ou a sua locução, ele começou a falar sobre as manifestações violentas. E quais são as características que foram observadas durante essas manifestações violentas? Foram estradas bloqueadas, infraestruturas destruídas, armazéns, lojas e outras infraestruturas comerciais e não comerciais
saqueadas, roubadas, pilhadas, pessoas mortas, tanto do lado dos manifestantes, bem como do lado dos policiais. Um saldo de mais ou menos 14 mil, se calhar mais, pode ser menos, pessoas sem emprego, um país que está a perder investimento direto estrangeiro ou investimento local. Ontem, por exemplo, vimos numa discussão que existiu da sociedade civil e até alguns empresários a dizerem claramente que nós, sem segurança, não vamos voltar a investir. Eu, por mais dinheiro que eu tenha, não vou colocar num sítio que não há segurança. O que é que se está a dizer aqui? Há um contexto todo que foi, bem ou mal, mas foi todo ele colocado para se entender que, primeiro, o Estado moçambicano é um Estado de direito. Dois, é um Estado que tem que ser norteado com base nas normas e na lei. Três, existe, dentro desse Estado, uma força que nós chamamos Força de Defesa e Segurança, como qualquer outro Estado, que tem que defender a todo custo aquilo que é a integridade territorial, aquilo que é a soberania do Estado moçambicano, de modo que não coloque em causa nenhum aspecto, em nenhum órgão de soberania, nenhuma infraestrutura pública ou privada, até a própria população, que é o ente mais querido desta nação, em causa. Talvez tenha existido algum excesso de zelo por parte do presidente Chapo, quando falou sobre jorrar. Mas num discurso muito mais interno das forças de defesa, até quando a gente vai compreender sobre a leitura que a gente faz da nossa bandeira, a gente vai entender que o vermelho é sangue, por exemplo, dos que morreram para combater e para conseguir esta nação que nós temos hoje. Então, talvez tenha sido isso. E nesse aspecto, se calhar o próprio presidente, sim, concordando em algum aspecto com os demais colegas, seria pertinente que o presidente Chapo poderia, de facto, nas suas ações, mostrar que não é isso. Pode não vir dizer claramente, não, eu não disse jorrar, ou não quis dizer isso, mas nas suas ações mostrar claramente quem é o inimigo do Estado moçambicano. Não podemos nos esquecer que os terroristas dizimaram e continuam a dizimar vidas e a travar investimentos. Bem ou mal, mas é isso que está a acontecer. São factos, existem e está lá. Não podemos também nos esquecer que os Naparamas, que já foram forças pró-regime Frelimo, hoje estão a ser forças que estão a dizimar vidas. Exemplos existem vários, mas há um que circulou muito nas redes sociais, em Morumbala, um dito chefe de quarteirão ou algo parecido, que foi abatido e até decepado a sua cabeça e colocado em esta pública. Este é um exemplo claro que até crianças viram isso, significa que há uma violência estrutural profunda no seio das comunidades moçambicanas neste momento. Então, o que é que está a acontecer efetivamente? Me parece a mim que há um aproveitamento, e sempre vai haver um aproveitamento de qualquer pessoa que tenha, não vão falar de Mauro. Quem é Mauro na sociedade? Mas podem falar do Dr. Mushanga, do deputado Mushanga, porque é deputado, tem alguma legitimidade, tem alguma expressão na sociedade. Aquilo que emite tem algum valor, de modo que algumas pessoas até podem sentar, ouvir e dizer, de facto pode ter razão, e até seguir alguns conselhos. O que é que eu estou a tentar dizer? O presidente Chapo é aquela pessoa que toda a gente vai estar atenta, que toda a gente vai tirar a parte violenta, tipo, as pessoas até por mais que tenham escutado manifestação violenta, que não está prevista na Constituição da República, quando é uma manifestação violenta, quando já desembocamos para o aspecto violento, estamos a dizer que já não é mais manifestação. Estamos a dizer claramente que são aspectos com algum conjunto de elementos criminais, que a própria Justiça, a própria PGR,
as próprias forças de defesa e segurança já têm elementos mais do que suficientes para pegar nessas pessoas e fazer todo um processo de modo que elas sintam o poder da própria lei e o poder da força do próprio Estado. Isto é que é a coisa que eu faço uma interpretação. Agora, o presidente Chapo, sim, ele tem um trabalho profundo a fazer. E qual é o primeiro trabalho profundo a fazer? Nós temos que conversar com as nossas populações. Nós temos que ouvir o que as nossas populações estão a dizer. E não temos que nos basear nas redes sociais. As redes sociais hoje é o maior antro de contra-informação, é o maior antro de manipulação de inteligência artificial, é o maior antro de, incitação ao ódio, à violência estrutural entre os moçambicanos. Quem quiser ficar com uma psicose muito profunda, com uma dor psicológica, em pensar que as redes sociais têm que ser o meu garante, pode entrar nas redes sociais e vai ver o que é que vai acontecer dentro de uma semana, 2 semanas. Vai sofrer de intoxicação, das redes sociais. Uma espécie de... Tu crias uma doença ali. O que é que eu estou a dizer? Temos que ir à base. Não base política ou partidária. Temos que descer a base. Temos que conversar com as pessoas. Temos que entender o que é que as pessoas querem transmitir, o que é que as pessoas querem dizer. Este é o primeiro ponto. 2, outra solução, também é encontrar e reunir-se com todos os líderes que sejam pertinentes dentro dessa manifestação. Porque existem líderes, existem lideranças. Vamos só dar aqui um exemplo. Quando o presidente Nyusi se reuniu com toda aquela força juvenil em dezembro, surgiu alguém que, afinal de contas, controlava um certo bairro, uma certa juventude, que é o jornalista Taim, acho que seja esse o nome, e que ele, de facto, até controlava, até dizia, se o presidente quiser vir para aqui, posso mandar os meus homens para lhe poder dar guarita e toda a segurança necessária. Virem buscar na portagem. Muito obrigado. Virem buscar na portagem, de modo que o presidente venha jogar futebol aqui no próximo sábado conosco. Existe liderança. Existem rostos. O presidente Chapo tem que se reunir com essas pessoas. Porque o presidente Chapo é o pai da nação. Nós somos paternalistas. Africanos, por natureza, são paternalistas. O pai da nação tem que sentar com os seus filhos. Quando um filho berra por birra ou por qualquer coisa, é importante que nós estejamos atentos. Quando um filho pede qualquer coisa ao pai e o pai não tem condições de dar, tem que sentar e conversar com esse filho e dizer que agora eu não tenho condições de dar. Talvez amanhã eu consiga te dar. O que é que eu estou a tentar dizer? Venâncio é um dos líderes, mas ele não é o único dos líderes. Venâncio não é o único. Existem outros líderes, tanto quanto existem líderes político-partidários, por exemplo, que já estão a conversar com o Daniel Francisco Chapo. Então, este nível de conversa, este nível de diálogo tem que ser incrementado, não pode só ficar naquela bolha pequena, porque aquela bolha pequena pode nos ser, ao longo prazo, fatal de pensarmos que estamos a resolver os problemas. Mas, companheiros, nós não estamos a resolver esses problemas. Porque se temos pessoas nas estradas, a bloquearem as estradas, se temos pessoas até a vandalizarem, nós até podemos pensar que são efetivamente criminosos. Mas nós temos que ter clareza se são efetivamente criminosos. Nos aproximando deles. Calhar seja a melhor estratégia para não derramar nem uma gota de sangue, 2, para não disparar nem uma bala, 3, para estarmos próximos a eles. Aliás, a teoria já nos diz, a experiência já nos diz, quando nós temos o nosso inimigo próximo, melhor controlamos esse inimigo. Isso é a teoria. A prática talvez possa dizer a mesma coisa ou uma coisa diferente. Mas seja como for, é importante a aproximação entre as pessoas, entre os moçambicanos, de modo que nós encontremos melhores soluções e melhores saídas. Eu, sinceramente, prefiro ver uma negação do Venâncio Mondlane, por exemplo, a dizer que não quero participar dessa reunião, porque o presidente já o convidou, do que não ver um chamamento para essa reunião. O que é que eu estou a tentar dizer? Pelo menos vai haver uma demonstração de esforço de um dos lados a dizer que eu quero conversar,
eu quero dialogar. Mas atenção, não é só o Venâncio Mondlane que tem que estar nessa reunião. Devem estar todas as partes com interesse para se resolver um dos maiores problemas que nós temos, que é a questão da crise pós-eleitoral. E, de facto, este assunto que, se calhar, pode ser um dos motivos fundamentais, que é a questão dos órgãos eleitorais, da questão da fraude eleitoral, da questão do timing dos resultados. Por exemplo, a Alemanha, em menos de 2 dias já sabemos que o CDU ganhou. O CDU já disse claramente que há um vazio de poder aqui na Europa. Os Estados Unidos já não está aqui. A França já perdeu toda a força e nós vamos ter que entrar. A CDU já disse isso. Questão de geopolítica. Em menos de 2 dias. Então, por que nós temos que levar 3, 4 meses a incentivar sangue, a incentivar vandalismo? Eu acho que temos também que pensar sobre isso. Por isso, temos que ampliar, temos que abrir o nível de diálogo entre os vários intervenientes na sociedade moçambicana, mas não tem que ser só um sítio para ir tomar café, ir comer castanha, porque temos já uma das melhores castanhas do mundo, que vem de Nampula ou que venha da Zambésia, ou seja, lá de onde for. Mas, senhores, temos que encontrar soluções. Reuniões que sejam, primeiro, deem recomendações que sejam de âmbito geral de todos aqueles que estão ali dentro, em que todos sintam-se comprometidos com a causa que foi acordada. E 3, seja de cumprimento obrigatório de todos, através, nem que seja de um decreto, nem que seja de uma lei, nem que seja, se calhar, sei lá de quê, mas tenha que haver um compromisso depois de todos os moçambicanos sentarem e nós perspectivarmos que nas eleições autárquicas não vamos esperar 3, 4 dias para termos resultados. Nas eleições gerais, não vamos esperar 3, 4 dias para termos resultados. E o perdedor assumir que perdeu. E complementar. E o ganhador também assumir que ganhou e nada de mais vai acontecer. Isto, se calhar, pode ser uma pedra fundamental para estarmos a discutir sobre Moçambique. E o Chapo pode ser uma peça fundamental nisso. Exato. Posso dar mais uns 30 segundos? Não estou bem. Exato. Obrigado. Obrigado. Desculpa, Volto. assim, ele citou-me. Estas coisas de citar pessoas é um pouco perigoso. Meu irmão, António Mchanga não é diferente de muitos tantos outros. António Mchanga é tão igual ao senhor, é tão igual ao Mlunga, é tão igual ao doutor Pangaia. Eu conheci pessoas que lideraram opiniões aqui neste país. Salomão Maiano, por exemplo, foi um deles sem se meter em política. O Tomás Vieira Mário é uma das pessoas, quando fala, toda a gente para, escuta. O Salema já foi escutado, depois meteu-se onde se meteu e perdeu-se, mas acredito que ele pode fazer o restart. O Alfazema, quando estava no IMD, era escutado, mas agora parece que apanhou uma pancada, está de qualquer maneira à procura de emprego noutro sítio, está a meter água em tudo, há de acabar vergonhosamente e depois. Mas o que é mais importante, meus irmãos, nisto tudo, é a história que nós aprendemos. Eu sou historiador e gostei sempre de história e matemática na minha vida. As minhas melhores notas desde o ensino primário, secundário, ensino técnico, até ciclo preparatório e universidade são destas cadeiras. O presidente News, Chapo, até apesar de não ter visto bem como é que surgiram os tais... Não paramos? Não, os da Arnam, porque ele era pequenino. Quando ele tenta contar a história dele, quando vai fugir lá da Arnam, se calhar se ele tivesse ficado lá neste momento já era um general, nem havia ter esta maçada que tem. Esta guerra da Arnam, como é que terminou? Depois de tantos nomes que deram a Arnam, foram conversações, não foram? Eu sei que houve conversações que se tentaram fazer em Cape Town. Estava Jacinto Veloso, estava o Amatai. Quem puder falar com esses vão dizer em que ano? Antes da assinatura do acordo de Comate, em 84, houve negociações. Não houve entendimento. Apostou-se pela guerra. É quando a guerra alastrou-se do Rovuma ao Maputo, de Mavago até Matutuini, lá na Ponta do Ouro. De Uzumbo até o Índico. Na altura, muitas partes do país
sobretudo a província de Maputo, não tinha sido contemplada com esta sopa de guerra. Não havia sinais de guerra aqui na província de Maputo. Sei que existiam, podiam estar lá em Gungue, lá na fronteira, lá. Aqui, pelo menos no troço Matutuine até Chinavane, Manhissa, Motassi, não havia. Terminamos nas conversações. Fala dos insurgentes. Nós temos insurgentes há 8 anos. O presidente Nyusi sai do poder a dizer que está à procura do líder dos insurgentes. E se ele souber quem é, que lhe digam, porque ele quer conversar com ele. Está-se a falar de Naparamas. Os Naparamas não só mataram aquele senhor de que estás a falar. Os Naparamas mataram 4 polícias na Vila Nova, no troço entre Luabo e Mopeia. Os Naparamas mataram alguém na sede do distrito de Nhasunji e levaram armas lá. Depois mataram o comandante distrital de Luabo e uma filha, uma polícia bonita, filha de alguém que é membro do governo de um distrito aqui. Depois é quando foram degolar pescoço do tal chefe de quarteirão, sei lá o que. Mas não é só aqui. Os Naparamas mataram outras pessoas, sobretudo na província de Nampula. Mas muito antes disso, os Naparamas mataram brigadistas de recenseamento eleitoral em Cabo Delgado. Não sei se recordam dessa história. Sim. Houve me parece que houve acho que era vice é da brigada. Para dizer o seguinte, que se nós tivemos essa experiência toda, e o presidente Nyusi não conseguiu responsabilizar nem sequer um único Naparama, será que o Chapo está em condições de combater os insurgentes com sucesso? Combater os Naparamas com sucesso? Combater os manifestantes com sucesso? Eu duvido muito dessa capacidade. Pior porque para ele lutar com os insurgentes, tem que tirar polícias e militares aqui nas brigadas do Sul para seguirem para o Norte. E a propósito disso, senhor comandante-geral da polícia, a brigada de Massingiri e a brigada de Tete, que ainda sobram em Cabo Delgado, onde tirou a companhia de Namaacha, é bom também os tirar para virem comer tseca um pouco com as suas famílias. Tiram-se militares aqui para irem fazer face em Cabo Delgado. Se o presidente quer ter guerra em Cabo Delgado contra Naparamas, contra manifestantes, contra insurgentes, os Naparamas são baseados, onde tem maior número de grupos, na Zambésia e em Nampula, tem que ter efetivos para combater Naparamas em todo o distrito de Nampula e Zambésia. Aqui no Sul, temos os manifestantes que já atacaram Cidade de Chocwe, já atacaram Xai-Xai, já atacaram Chibuta, até soltaram presos, já atacaram Panda, estive hoje com o administrador de Panda, já atacaram Inharime, mandaram soltar pessoas, atacaram Machixe, atacaram Murumbene. Quer dizer, Chapo há de vencer esta guerra via armada. Chapo, até a Ikula Nhimpile, eu duvido muito. Duvido muito. Por Estou a pedir os quê? 30 Exato. segundos. Eu, Sim. em vez, vou Sim, estou a pedir retornar. 30 segundos. Eu gostaria que eu logo fizesse a menção da questão dessas manifestações, já que estamos a falar. Então, não, Vamos deixa eu ligar. terminar. A questão das manifestações e o inteiro dos dois A jeitos boa de ser nítido. coisa que o doutor disse aqui, por isso hoje vai merecer a minha mão, é que tem que se conversar com Venâncio. Você... Não só. Sim, estou a dizer, Venâncio é fundamental. Os árbitros, quando vão para um campo, cumprimentam o capitão quando lançam moeda. Não cumprimentam todos os jogadores. Cumprimentam o capitão, porque o capitão representa a equipe. Então, o capitão destes assuntos tem nome. Chama-se Venâncio Bila Monjá. E ele conhecido onde está. Basta ele pegar apito, dizer tere, a confusão começa. Quando ele diz tere, parem, as pessoas param. Então, eu acho que o Venâncio é maestro aqui. Então, tem que se chamar Venâncio, sentar-se com Venâncio, com quantas pessoas não sei, mas o presidente tem essa capacidade. Porque vencer Naparamas, vencer insurgentes,
e vencer manifestações via armada. Olha, desculpa, Exato. era mais que Doutor Mauro, pode ceder para Pagaia e depois voltamos. Sim, doutor Pagaia. É o seguinte, aqui Pode fazer também a ligação com a questão da manifestação e inteiro dos dois agentes de Cernic. Sim, ok. Nós, neste momento, temos conceitos diferentes das manifestações. Estamos a falar de manifestações pacíficas, manifestações violentas. Cada uma das partes tem a sua interpretação do que são manifestações pacíficas ou violentas. Muitas das vezes estão a considerar manifestações violentas quando elas já atacam a questão física, a questão material. Maioritariamente as manifestações que nós estamos a ter aqui, elas atingem todos os níveis. Mas nós acreditamos que aquelas manifestações são violentas e ali, por exemplo, o presidente no seu discurso diz que a população deve combater os manifestantes que estão a promover a violência. Aqui vamos ter divisão de duas partes da população. Provavelmente os tais manifestantes violentos devem ser o grupo do Venâncio Mondlane, os tais manifestantes pacíficos só podem ser do grupo de Daniel Chapo. Então o que vai acontecer aqui? Vamos ter guerra civil. Há de haver guerra aqui entre essas pessoas. Quem vai sair à rua para poder fazer parar as atuais manifestações? Onde estão esses indivíduos que vão sair para fazer isso? Caso isso ocorra, nós vamos ter uma situação terrível no país. Então, eu acho que é melhor abandonar essa ideia de dar responsabilidade à população para combater os manifestantes violentos. O que tem que se fazer aqui é poder ver a causa das manifestações. Procurar combater a causa das manifestações, que é essencialmente a questão da injustiça social. Nós aqui estamos a ver, mesmo o próprio partido no poder, ele deve ver, primeiro, fazer limpeza no seu próprio partido, onde as injustiças são extremas dentro do próprio partido. Entre próprios membros do partido estão se degladiando, precisamente pelo fato dessa questão da distribuição do poder político, dos ganhos que aparecem nesse clube que é a Frelimo. Alguns aí estão a repetir 3, 4, 5 vezes na Assembleia da República. 7. Outros estão aí a trabalhar tanto, mas nunca chegam até lá. Para chegar no Comitê Central é algo que tem que passar pelo nepotismo, dentre várias outras questões. E não digo na comissão política. Então, entre os próprios membros do Partido Frelimo, existe aqui uma injustiça entre eles mesmos. Então, uma das coisas que tem que se fazer aqui, em vez de começar a pensar em procurar fazer limpeza fora, porque o que está a acontecer agora é que o Partido Frelimo está a começar a ver que os problemas estão a sair de fora do partido para dentro. Mas, na verdade, os problemas estão a sair de dentro para fora. Se for analisar, há de encontrar que os maiores promotores dessas manifestações estão a sair de dentro da Frelimo para fora. Então é isso que o Partido Frelimo deve trabalhar imensamente. Muitos membros sêniores que defendiam efetivamente, que defendem, aliás, efetivamente, os interesses do Partido Frelimo, foram colocados à margem. E pegaram os magnatas, aqueles que julgaram que têm dinheiros e tudo, e colocaram-lhes em lugares chaves e começaram a poder excluir aqueles membros fundadores do próprio Partido Frelimo, aqueles que são efetivamente responsáveis por aquilo que é a ideologia do Partido Frelimo, estão na forção, esses que estão ali, neste momento, numa situação dessa. Então, no lugar de andar aí a fazer caças bruscas lá fora, é melhor fazer caças bruscas dentro do próprio Partido Frelimo. Agora, você vai, por exemplo, vai no governo atual, que foi indicado. Cerca de 80% daqueles que estão no poder governamental são de Inhambane. Por que isso está acontecendo? E acha que dentro do Partido Frelimo não existe membro de todas as províncias que poderiam fazer parte também do governo? São esse tipo de coisas que, de alguma forma, começa-se a pensar de que quem está a promover as manifestações são pessoas de fora. Provavelmente são ao mesmo tempo. Os tais resultados eleitorais, era importante que o próprio partido pudesse verificar até que medida em que os próprios membros do Partido Frelimo votaram no próprio partido, tendo em conta os resultados que tivemos há pouco tempo. Então é preciso que se crie esse cenário e para que possa prevalecer essa questão de procura de armas, procura sei lá quem, vamos corrigir os processos eleitorais, vamos corrigir as políticas públicas. E isso é que vai fazer, essencialmente,
corrigir a relação que temos com os parceiros, por forma que nós possamos decidir aquilo que é a nossa própria vida. Exato, obrigado, Sr. Mauro. Eu vou lhe dar o tempo. Nós ficamos com... o que é que eu queria, na senda do que está a ser dito aqui, Exato. Obviamente que se cada Estado se arma, obviamente que tem em vista a questão de segurança. Né? E o Clausewitz nos recorda que a guerra é uma das formas, até deixa aqui só para não, é a continuação da política por outros meios. Mas não queremos ir até a guerra. Não é necessário que seja importante que se vá até a guerra. Por isso que o Sun Tzu vai nos recordar que é importante, que a melhor forma de se ganhar, por exemplo, uma guerra é de não derramar nem sangue, nem usar nenhuma bala. Então aí a diplomacia é extremamente importante. O diálogo vai ser extremamente importante. O encontro cara a cara, tete a tete, vai ser muito importante. Porque, francamente dizendo, quando nós vemos 2 agentes da Cernica serem enterrados, aí existem coisas que temos que verificar porque que estes agentes estão a ser enterrados. Ou a população está efetivamente saturada, ou estão a surgir grupos criminosos que o próprio Estado já não está a ter controle. Isso é grave, porque no final do dia precisamos de uma polícia que tinha que ser a favor, estar a manter a ordem e a segurança e as tranquilidades públicas para o benefício da população, mas se esta polícia é inoperante, e até mesmo a polícia, neste caso, que é a própria Cernica, os serviços de investigação criminal, têm sido colocados no centro dessa trama, dessa novela toda, é muito perigoso. O próprio Ministério do Interior tem que pôr mão dura nisto, porque se não existir um compromisso sério, comunidade e as forças de defesa e segurança no quesito Polícia da República de Moçambique, Cernica, Yuri e outras unidades dentro da polícia, eu acho que não vamos ter paz neste momento. Por isso é que eu estou a dizer que o diálogo, como o Sun Tzu já nos informa, já nos dá aqui um conselho valioso, é importante que este mesmo diálogo, é importante que esta aproximação com as entidades com grande relevância neste palco da política não faça desembocar na guerra. A guerra sempre tem que ser evitada ao mais alto nível, porque uma economia da guerra é uma economia em que o seu povo não vai ter o suficiente para viver. Então, creio que não seja isso que nós queremos. O maior dos conselhos que nós temos que utilizar da antena para todas as forças vivas no país, incluindo a academia, é pressionar. Todos temos que fazer uma pressão benévola ao Presidente da República, que tem um condão de ser o pai da nação, de dialogar com todos os intervenientes válidos no Estado moçambicano, de modo que a estabilidade e a paz reine entre os moçambicanos. Exato, muito obrigado, Dr. Mauro. Eu volto mesmo para si, Dr. Mulungu. Eu vou lhe fazer a questão que tem a ver com o apoio do governo ao setor empresarial. Depois de tudo que nós acompanhamos, será que este apoio chegou numa altura em que realmente vai fazer face àquilo que é a expectativa do setor empresarial? Será que este apoio é suficiente ou existem outros itens que devem ser levados em consideração como a questão de segurança e não só olhar para a questão, ou melhor, questões financeiras? Bem, antes de responder essa questão, eu queria convidar aqui os meus colegas do painel a visitarem todos os teóricos que falam de manifestações. Se há um deles que aborda a questão da manifestação pacífica, todos eles falam das manifestações, mas as características que eles trazem lá são de manifestações violentas, porque em vários estados, até os coletes amarelos, em algum momento na França, tornaram-se violentos. Então, isto é uma característica da transformação de uma manifestação, porque quando ela é somente pacífica, fica a parecer uma Germans, muitos anos de marcha e sem resultado nenhum. Então, é preciso que, em algum momento, elas transformem-se em violentas, mas não nestes moldes que nós temos aqui a nível nacional. E uma outra vertente, temos aqui a questão de capitão de equipe, que tem que se conversar com ele, como dizia o deputado Mushanga. Eu acho que os partidos políticos
no cenário atual, da política atual, nenhum partido tem legitimidade para negociar qualquer tipo de coisa. Nenhum deles, a população se espelha como sendo um representante legítimo. Então, não há, de facto, nenhum resultado que poderá advir daquela mesa de negociação. É preciso que se vá direto ao ponto, que é negociar com o capitão da equipe, que é o Venâncio Mondlane. E um e o outro que estava a mencionar, eu não acredito muito que o jovem que mencionou, o Mauro, tenha uma dimensão para que se negocie com ele algum tipo de resultado ou de solução para estancar essas manifestações. Eu acho que aquilo foi mesmo no sentido de que ele tem uma aceitabilidade por parte dos manifestantes, ele podia, de facto, abrir um espaço no qual o presidente pudesse ir ao campo num ambiente pacífico. Agora, essa questão dessas garantias que o governo tem dado ou tem se pronunciado no sentido de que irá realizar no setor privado, eu acho que o governo está aqui a jogar em chuva, aquele jogo com buracos no tabuleiro. Porque aquele jogo é possível saltar algumas casas, mas no jogo político não é possível saltar uma casa. Há uma casa crucial no jogo político, é a segurança. Se o governo não consegue garantir a segurança para o setor privado poder transportar bens e serviços, não há, de facto, nenhum fundo ou nenhuma reforma econômica que vai alavancar o setor privado ou que vai reanimar o setor privado. É preciso que o governo, numa primeira fase, se concentre no assunto de segurança e, de facto, a restauração da paz. Nós precisamos de paz para que esses bens, serviços, pessoas possam circular à vontade. Aí sim, nós poderemos ter uma solução para o setor privado. Eu vou dar aqui um exemplo. Se nós temos um bloqueio na zona de Inhambane, a nível da Estrada Nacional número 1, caminhões que transportam esses produtos de primeira necessidade que foram retirados do IVA, eles vão sofrer um agravamento de preço, porque na zona ou destino onde eles vão, haverá escassez. Tendo essa escassez, quando esses produtos chegam, já chegam em pequenas quantidades. E também o proprietário do caminhão já elevou o preço da cobrança porque há um risco nesse transporte. O motorista também tem que ser pago um valor um pouco acrescido, porque também está sob risco. Então o produto, quando chega lá, o preço já está elevado. Então, consequentemente, a ideia de retirada do IVA, ela fica anulada. Então, é preciso voltarmos à estaca zero. Temos que garantir segurança para a circulação disto tudo. Então, para garantir segurança, chama o capitão, que é o Venâncio Mondlane, para uma mesa negocial, vamos restaurar a paz e vamos redefinir o Estado moçambicano. Não temos política econômica eficaz para responder aos vários setores. Nós vivemos de improvisos, responder casos pontuais, ou seja, nós, desde o presidente Guebuza para cá, temos um governo mais ou menos reativo. É preciso que o governo seja ativo, não pode ser reativo. Então, temos que restaurar a questão da segurança, restaurar a paz e criar uma base. A base, sim, vai nos dar delimitações de como é que nós vamos alcançar a meta X. E a cada equipe que será responsabilizada para alcançar essa meta tem que ser cobrada. E cobrando, ela tem que justificar com números, com dados concisos. E não conseguindo fazer isso, tem que ser responsabilizado. Nós temos que começar a cultivar essa ideia de responsabilizar as pessoas. E não nos olhar ou exonerar ou simplesmente colocar a mão na cabeça do camarada e dizer que não, ainda consegue. Não conseguiu, vai embora. Não podemos abrir um espaço para que pessoas incompetentes estejam no alto nível do nosso Estado a dirigir os nossos destinos. Tem pessoas competentes, é preciso resgatar essas pessoas. E muitas delas não são conhecidas. As pessoas que nós conhecemos na praça já estamos cansados. Não trazem soluções, não têm ideias inovadoras. Então vamos buscar novos elementos para nos trazer soluções na mesa. É esse trabalho que o presidente Chapo tem que fazer. Exato, obrigado. E últimas considerações para passarmos para os outros painéis? Bem, em jeito de últimas considerações, eu queria apelar à população moçambicana, antes mesmo de esperarmos o governo tomar esta decisão de restaurar a questão da segurança e a questão da paz, é preciso que nós mesmo, como povo moçambicano, consigamos um espaço
numa primeira fase de diálogo com as nossas autoridades, voltarmos a respeitar as instituições para que tenhamos um espaço na qual o governo poderá entrar e fazer o seu devido trabalho, porque o governo também não terá como atuar no ambiente em que nós mesmos não estamos a aceitar. É preciso que haja uma aceitação para que o governo consiga restaurar a segurança e a ordem. Temos de voltar a ter uma boa interação polícia e comunidade. Exato, muito obrigado. Deputado Mushanga, eu vou consigo mesmo para olhar para a questão do setor empresarial. Esta ajuda já fez algum comentário aqui o Dr. Mulunco. Queremos ouvir a opinião do Dr. Mushanga. Bom, eu penso que o discurso feito foi bonito, é consentâneo com a realidade, apesar de parte dos intervenientes não serem credíveis. Aquela tripla que falou não é credível, tem muita coisa suja. E é muito bom porque 2 deles fazem parte dos atuais órgãos sociais, que esta semana devem convocar a sessão, que deve ter lugar até dia 31 de março, para nós termos um novo presidente do CTA, que não pode ser o Vuma, porque já fez os seus 2 mandatos, e muita gente já está cansado das questões dele. Depois da história do Bila, agora ouvi, foi arrancar a mulher de um jovem, foi ficar com a mulher na praia do Belém 3 dias, depois está a insultar. Há gravações que andam aí muito sujas. Eu acho que ele precisa de sair dali para estar num ambiente, para fazer restart. Se a vida que ele está a levar é boa ou não. Sob o risco de nós todos machanganos ficarmos manchados por causa das brincadeiras que ele está a fazer. Há uma questão aqui que se levanta. Os empresários querem segurança, não apenas contra manifestantes. Aliás, o próprio Vuma sublinhou muito isso. Contra os sequestros. Querem segurança jurídica dos contratos com os bancos. Porque os bancos fazem uma coisa muito suja. O banco mobiliza-te a pedir dinheiro. Você quer fazer uma cozinha aí, uma mercearia. Não, até pode fazer casa de moda aqui, sei lá o que. Mas você tem que dar uma garantia. Basta ver em sua casinha que tem piscina ou está bem localizado num bom telhado. Como forma depois vir a abocanhar a sua propriedade. Então, eles estão a pedir que isso tem que mudar. Nós temos o problema de polícia, quer dizer, das pessoas tuteladas pelo Ministério do Interior. Eu acho que há problemas aqui. A pessoa que criou problemas em Rassane Garcia é um polícia da imigração, tirou a arma, baleou. Está subordinado ao Ministério do Interior. Nós temos problemas de Cernic. Esses 2 que foram enterrados vivos, mas não são só eles. Elementos da Cernic andaram a se balear aqui à torta e à direita, os bueres, o fulano de tal, são entre eles começaram a se balear. Malta Crive, sei lá o que, Machavas. Mas o que é que está a acontecer? Nunca ninguém se usou a explicar por que houve tiroteio entre elementos da Cernic e seus colegas. Segundo, temos a PRM, que também não é pequena nesta confusão. É preciso recordar que a própria Polícia de Proteção já foram enterrados 3 polícias. Em Maluana, não recordam dessa história? PRM, PP. E este Xaxina era o chefe do Estado e foram enterrados na Maluana. Roubo de gado. Sim. Mas a questão que o outro polícia, até oficial, foi apanhado em Esbueno a roubar cabritos. Vamos aqui com toda a patente dele, andar a roubar cabrito. O que é que está a acontecer? Entretanto, nós temos um outro tipo de pessoas com armas. Os guardas prisionais. Eu nunca ouvi escândalo de roubo de guardas prisionais. Tem havido outro tipo de escândalo. Porque o chefe mandou soltar um recluso aí, sei lá o que. Mas escândalos graves estão com a polícia, estão com a Cernic, estão com a intervenção rápida. Por quê? Eu acho que, tendo em conta o que dizia o doutor Pangaia, é momento de separarmos as águas. Polícia de Investigação Criminal passar para o Ministério da Justiça e Polícia de Proteção, Trânsito, Guarda-Fronteira, esta ficar no Ministério do Interior. Havendo assuntos no Ministério
da Justiça, quem vai investigar há de ser Polícia de Proteção. Havendo assuntos no Ministério do Interior, vão ser investigados pela Polícia de Investigação Criminal, adstrita ao Ministério da Justiça. Eu tenho uma experiência um pouco razoável. Todas as cadeias dirigidas por agentes das penitenciárias têm menos violência do que onde você apanha elementos da PRM desvinculados para cuidarem das penitenciárias. Há mais violência nas esquadras do que nas penitenciárias. Salvo esta última vergonha que houve de fuga em massa dos reclusos na penitenciária, que até hoje ninguém consegue explicar. E até hoje ninguém consegue explicar porque que quando as pessoas fogem na penitenciária, que é tutelada pelo Ministério da Justiça, que tem um diretor-geral, não é o diretor-geral a falar, é o comandante-geral da polícia que tenta explicar. A única coisa que eu acho que é importante que os empresários devem fazer, devem continuar a exigir os seus direitos, sim, ainda que isso custe manifestação. Eu recordo outra vez também já se manifestaram aqui por causa dos sequestros. Também já nos apoiaram na manifestação contra aqueles que atacam os nossos irmãos de xenofobia na África do Sul. Mas é preciso que haja Assembleia Geral Eletiva até dia 31. Esta semana, o Jornal Notícia da Manhã ou de sexta-feira tem de convocar a sessão eletiva para credibilizar os órgãos sociais da CTA. Exato. Em jeito de últimas considerações, Dr. Muxanga? Bom, eu espero que o que estamos a dizer aqui seja ouvido e visto, não no sentido de nós ficarmos futuramente alvos do joramento de sangue, porque jorar sangue. Essa expressão, jorar sangue, é uma expressão muito pejorativa. O significado real de jorar sangue é diferente de derramar sangue. Derrama sangue quem vai voluntariamente lutar por uma causa que pode lhe ferir. Por exemplo, quem vai ao boxe está preparado para sair dali a jorar quê? A jorar sangue. Agora, derramar sangue é aquele que vai lutar com o objetivo de defender os outros, entregar a sua própria vida. Portanto, o presidente da República não precisa de chorar nem derramar sangue, porque soluções existem. O presidente News já tinha começado. Vá pegar esse dossiê e continue. Nós não queremos ter assuntos de chapa aqui, assuntos de célula. Por exemplo, hoje, o meu partido acusou a ele de ter violado o Acordo Geral de Paz, porque foi levantar machados de quê? Machados de guerra. Será que ele precisa que os desmobilizados da RENAM, que não estão a ter pensão, possam apoiar os insurgentes, ou apoiarem na Paramas, ou apoiarem os manifestantes? Por isso que eu dizia, este discurso do presidente é perigoso. Pode trazer resultados controversos. É tipo brincar com seta, lançar para cima, porque aquilo quando vira, não se sabe para onde vai. Pode vir mesmo em cima de ti. Exato, muito obrigado, Dr. Muxanga. Eu vou mesmo com o Dr. Pangai. Sim, tal processo do apoio empresarial, eu acredito que vai desaguar numa outra corrupção generalizada. Os fundos poderão ser libertos e dificilmente chegarão aos visados. Continuaremos a ter uma situação de descontentamento seguidamente. E não sei onde que o governo vai tirar tais investimentos para poder apoiar aqueles empresários que perderam. É na banca com juros bonificados. Duvido muito que isso aconteça, porque teria feito isso para poder minimizar o atual custo de vida da população. Porque há pessoas que estão a morrer de fome neste momento. Por que não faz isso antes de poder chegar até lá? Essa grande maioria que perdeu o emprego, seus postos de trabalho hoje, não tem de comer. Então, por que não se trata de uma medida urgente para pessoas que estão neste momento, inclusive, a padecer de fome? E está-se a pensar em poder fazer isso. Não estamos a negar o tal apoio empresarial. Mas há medida urgente que tem que ser feita aqui para as pessoas que estão a morrer de fome.
perderam emprego, não têm condições de algumas pessoas estão ainda a serem demitidos, a serem removidos dos seus próprios empregos pelo próprio governo. Não estamos a falar dos privados. Então, esse discurso aqui não cola muito nesse momento, não sei de que maneira vai fazer. Agora, eu pretendo aqui poder dar uma sugestão em relação ao atual cenário em que o país se encontra. Nós sabemos que o Parlamento tem lá indivíduos que maioritariamente não representam os interesses da sociedade. Vimos os partidos da oposição a ganhar alguns assentos na mesa depois das eleições. Vimos a cisão do Podemos com o Venâncio Mondlane, que o Venâncio Mondlane muito lutou para que o Podemos ele conseguisse aqueles assentos e o Venâncio Mondlane se retirou. Obviamente que a maior parte daqueles que apoiaram o Podemos se retiraram da confiança dos atuais deputados na Assembleia da República. Então temos um parlamento que praticamente não vai representar ninguém. Então isso agrada a quem? E temos essa situação do atual descontentamento com a eleição do presidente Daniel Francisco Chapo. Numa análise profunda para o bem deste país, era importante que se anulasse todo o processo que ocorreu e pensar em poder convocar novas eleições. Se nós queremos o bem para este país, essa seria a melhor saída, de pensar que as eleições que foram realizadas, elas não foram justas, não foram livres e não foram transparentes. E, por conseguinte, nós precisamos de eleger uma Assembleia da República que vai efetivamente representar os interesses da sociedade moçambicana no lugar desses ganhos de assentos na mesa, não é? No lugar de termos esse descontentamento total da sociedade. Porque, olha, todas as medidas que vão ser apresentadas neste momento dificilmente vão amainar as atuais manifestações. Há de aparecer sempre vários motivos para poder, como forma de negar as atuais estruturas que saíram das eleições anteriores. Foi muita pena que não se ouviu o clamor que se diz: vamos anular as eleições. Não vale a pena nós continuarmos num processo desta natureza que vai criar, vamos lá ver quais são as consequências que obtivemos depois do anúncio dos resultados. Várias pessoas foram mortas, infraestruturas destruídas, a nossa economia está abaixo e hoje está-se a tentar poder corrigir. A população está a exigir pão, outra está a exigir água, outra está a exigir energia e todos eles querem que essas coisas sejam resolvidas ao mesmo tempo. O governo não vai conseguir fazer uma coisa dessa. Então, para o melhor para este país, as autoridades deveriam ter essa consciência. Vamos abandonar as eleições que foram realizadas, convoquemos novas eleições presidenciais, legislativas e provinciais. Exato, muito obrigado, doutora Pangaia. Eu vou terminar mesmo consigo, doutor Mauro. As últimas considerações, se quiser fazer uma conta bem curta, porque não teve a oportunidade de reagir sobre o setor privado. Bom, sobre o setor privado, qualquer que seja a entidade que queira fazer investimento e colocar dinheiro, em qualquer que seja o seu lugar, o nível de segurança tem que estar estabelecido. E isso também conta para o doing business. Moçambique não é uma ilha, Moçambique está numa região, Moçambique está num continente e Moçambique também deve olhar para mercados, o africano, o europeu, o americano, o asiático. Mas se nós não criarmos todas as condições necessárias para que o empresariado tenha um mínimo de condição para colocar as máquinas a roncarem, o pessoal a trabalhar, os fatores de produção a serem efetivamente utilizados para produzir um bem e um serviço, de facto, nada vai acontecer. Obviamente que o Estado, uma das partes que tem interesse para que o setor privado, de facto, faça o seu trabalho no Estado moçambicano ou no território moçambicano, está a cumprir com aquilo que é o seu papel, não é? De auxiliar, de modo que todas as partes com interesse
de facto tenham acesso a esse crédito. Mas não é suficiente. O mais importante é a segurança para que todos os demais tenham acesso a este dinheiro e que de facto consigam ver para onde é que vão fazer os seus investimentos. Mas é importante que esse Estado tenha segurança. Agora, também, para terminar, é importante que todas as partes, neste caso o povo moçambicano, os partidos políticos, a Presidência da República, tenham uma grande, comunguem da mesma opinião, que é sentarem-se todos, a discutirem assuntos de relevo, assuntos que têm a ver com o custo de vida, assuntos que têm a ver com tudo aquilo que causa problemas, de modo que estes mesmos assuntos sejam milimetricamente resolvidos, para que num futuro breve nós tenhamos o país que todos nós queremos, que é um país de estabilidade e de paz, em que os moçambicanos amem-se mais, trabalhem mais juntas, mais unidos, e que consigamos construir o país de todos os moçambicanos. Muito obrigado, Dr. Mauro. Produção, eu só peço 30 segundos, senão vão me decaptar. Dr. Alves Molunco, sim, alguma coisa a dizer? Eu pedi esses 30 segundos para endereçar os meus parabéns ao chefe do posto de Xidenguel, o Sr. Zandamela, que teve uma atitude extremamente louvável. Ele encontrou uma criança e esta criança, ao transmitir que gostava imenso que no futuro ela fosse polícia, ele decidiu apadrinhar esta criança. Então eu acho que esse tipo de atitude demonstra que ainda há de facto algum sinal de vida desta relação entre polícia e comunidade. E são essas atitudes que devemos de facto capitalizar para, numa primeira fase, restaurarmos essa confiança entre a polícia e a comunidade. O Sr. Zandamela, não sei se é chefe de operações ou é o comandante do posto de Xidenguel, mas o que fica aqui é que está de parabéns pela atitude. Exato, muito obrigado produção, obrigado caros painelistas e também assim caro telespectador que nos acompanhou durante esse período que estamos aqui a trazer assuntos da nação e com promessas de voltar na próxima semana. Ficamos por aqui e sempre já o Dr. Pangaia já havia anunciado que o que discutimos aqui é responsabilidade nossa, mas o que você entende é problema seu. Boa noite, ficamos por aqui, até a próxima quarta.